Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo vamos estar continuando aí a sequência aí de vídeos sobre histórias, fatos que acontecem aqui com a gente, causos aí também durante as nossas expedições, viagens a trabalho também, tanto de coisas de 20 anos, 30 anos atrás, como coisas também que aconteceram esse ano. Vamos estar fazendo, isso é um novo conteúdo nosso aqui do canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que a gente faça mais, comenta aqui embaixo. Fala aí, poxa, ó, achei legal, achei bom, achei bacana o vídeo. Coloca mais sobre isso, é interessante. Ou, de repente, também um jeito da gente fazer, outra forma, ó, se fizer de tal jeito também, estamos aí aceitando, sempre aceitamos aí esse lado de vocês, que são vocês que assistem, né, o conteúdo. Então, óbvio que é muito importante a gente saber o que vocês querem assistir aqui nosso. No outro vídeo que a gente fez, foi sobre como o Del Rey caiu na vida de nós dois. Da família inteira. Da família inteira, pois é. Não só a família inteira, mas depois a gente ficou conhecido dentro da família como os caras do Del Rey. Excêntricos. Verdade. Né? Você fala, quando que encontrava comigo, vai dizer que você ainda tem aquele Del Rey. Aquele Del Rey. Vai dizer que você vai lá de Del Rey. Vai dizer, e a gente ouviu tempo, isso, né? Muitas vezes. Sim. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui em cima, você ir direto naquele vídeo lá, para saber aqui sobre a história do Del Rey, como ele caiu na nossa vida. Mas desse vídeo, vamos fazer uma coisa também relacionada a este modelo aqui, ao Del Rey, mas com um conteúdo que vai ser qual? Viagem. E viagem com quem que poderia ser? Só pode ser com ele, né? Verdade. Então, eu acredito que no outro vídeo a gente falou sobre a primeira viagem dele, que foi exatamente onde a gente está, que é curioso também falar para vocês. Estamos aqui em Quitandinha, é isso? Próximo... Ali atrás ali? Então a gente acabou de passar ali a placa de Quitandinha, mas vamos falar aqui em região. Estamos no Paraná, acabamos de sair de Mafra, Santa Catarina, mas atravessou o rio, já chegou em Rio Negro, Paraná, estado do Paraná. Então estamos indo em direção a Curitiba. Essa estrada aqui é a BR-116, essa aí que vocês estão vendo aí, BR-116. O tempo está mais ou menos, né, como vocês podem ver, bastante nuvem. Ontem a gente pegou chuva lá no Rio Grande do Sul, indo para Santa Catarina. Mas de noite parou de chover, como foi também da outra vez, como foi na nossa ida. O trânsito está tranquilo até, vocês podem observar que não tem uma quantidade grande, apesar de ter caminhão na frente, faz parte. Mas hoje é um domingo, então acredito eu que não vai ter tanto trânsito, estamos pedindo por isso. Agora aqui, ó, no relógio do Del Rey, são 9h30 da manhã aí, e vamos à segunda viagem ou primeira viagem do Del Rey? Não, vamos dar um resumão, falar desde o início aí e tal, né? Então, pessoal, muita gente acha que a gente começou a viajar só depois que a gente comprou a Belina, restaurou ela, mas na verdade a coisa aconteceu bem antes disso tudo, né? E esse carro também não foi o primeiro que a gente começou a viajar, mas foi o que onde a gente fez as viagens mais legais, vamos dizer assim, né? Então ele foi adquirido há 30 anos atrás, no ano de 1995, e ele já chegou viajando com a gente. Ele foi comprado com esse intuito. Eu diria que ele foi o primeiro carro comprado com esse objetivo exclusivo, viajar com a família. Porque os outros que eu tive antes eram carros que eram usados também como trabalho, ou só para passeios assim,
mais próximos. Agora, para viajar um pouco mais longe, eu posso dizer que esse daqui foi o primeiro carro que a gente comprou, com esse propósito exclusivo. E aí a primeira viagem que nós fizemos foi, nós partimos em dezembro de 1995, também já vai fazer 30 anos, é mesmo ano que a gente comprou ele, para cá, exatamente para o sul. E essa foi uma das maiores viagens que a gente fez no sul, porque deu aí algo acima aí de 4.000 quilômetros, ou bem próximo disso. E a gente fez aí o noroeste do Rio Grande do Sul, fomos até São Borja, até a fronteira com a Argentina. Pretendíamos atravessar para a Argentina, mas acabou não dando certo. Essa poderia ter sido a nossa primeira viagem para a Argentina, há 30 anos atrás. Mas acabou não rolando. Quem quer saber por que não deu certo, só assistir o vídeo anterior. Mas ela foi muito bacana também, porque ela foi... depois nós fomos até as Serras Gaúchas, né, visitando Gramado, Canela, Nova Petrópolis. Fomos para a praia também, para Torres. A gente até conhecia todo esse roteiro, mas foi uma viagem de muitos dias. Foi viagem de algo em torno aí de 25 dias. Essa foi a primeira viagem que a gente fez com esse carro. E depois ele voltou várias outras vezes. Várias, não me pergunte mais. Eu perdi a conta. Vocês sabem, a gente também trabalha aqui nessa região, né? Então algumas vezes eu vim a trabalho, muitas outras também a passeio. Até que a gente acabou comprando um carro maior, né? Porque os filhos estavam crescendo, o tamanho deles também, né? E aí começou a não caber no Del Rey. E aí a gente começou a comprar um carro maior e passou a vir passear com esse carro maior aqui no sul. Mas antes disso o Del Rey veio muitas vezes. Deixa eu ver, além do sul, teve uma outra viagem muito bacana também, que nós fizemos até Porto Seguro, na Bahia. Essa foi uma viagem legal, porque a gente foi pela BR-101, que é litorâneo, um caminho muito bonito. Aí nós fomos pro Rio de Janeiro, nós paramos em Cabo Frio, né? Portanto a gente atravessou a ponte Rio-Niterói, né? Passou por Niterói, região dos lagos e tal, e foi até Cabo Frio. Ali nós visitamos Búzios, e depois a gente subiu e foi até Guarapari. Aí lá em Guarapari, Vitória, né, no Espírito Santo, para depois chegar em Porto Seguro. E eu me lembro de um episódio muito engraçado dessa viagem de Porto Seguro, que meses antes da gente sair, uma prima minha ficou sabendo que a gente ia a Porto Seguro e disse: vai com o quê? Eu falei: eu vou com aquele carro ali que está do lado, a gente estava visitando eles. Né? Ela falou: você vai com aquilo? Vai com aquilo, foi muito engraçado. Olha, isso aconteceu quando a gente teve em 98, por volta de 98, já faz 27 anos. Olha lá. Não, mas 98, sendo que o carro é 86. O carro era 86, ela já achava ele velho. Então ele tinha 12 anos. Ele tinha 12 anos. Absurdo. É isso aí. Eu comprei esse carro e ele tem 95 mil quilômetros rodados, tá? Ele não era novinho, não. Isso eu não falei no vídeo anterior, estou falando agora. 95 mil. E essa minha prima, né? Não, tem que ser com carro novo, vou de avião, o lugar desse só vai de avião, ó. Continua rodando. Muito engraçado, eu nunca esqueci disso. E foi uma viagem super bacana. Sabe qual foi a pior coisa que aconteceu nessa viagem? Quando a gente chegou em Guarapari, caiu a lente no pisca, desse lado aqui, ó. Só a lente. Aí eu comprei uma fita adesiva, coloquei a lente lá e prendi com uma fita adesiva e ele foi e voltou. Acho que foi a pior coisa que aconteceu. Mecanicamente perfeito. Que mais? Minas Gerais, a gente esteve muitas vezes em Minas Gerais, mas a trabalho, tá? Para não dizer, não foi exclusivamente a trabalho, que a gente já teve em Monte Verde também passeando com ele, lembra? Verdade. Né? Mas eu prestava serviço para uma empresa, eu tinha um cliente que era em Minas, que era perto de Belo Horizonte.
era uma cidade chamada São Joaquim de Bicas. E eu ficava, durante 1 ano e meio, eu ficava 15 dias nessa cidade e 15 dias em São Paulo. Nos primeiros meses, eu diria até, não só os primeiros meses, acho que durante 7, 8 meses, desse 1 ano e meio, eu fui com o Palio da minha filha. A minha filha, ela estava morando fora, não estava usando o carro ficava parado, era quase novo, eu fiz muito isso com o Palio. Aí ela voltou, começou a usar o Palio, e eu comecei a fazer com o Del Rey. Então, por 7 meses, o Del Rey ficava 15 dias em Minas Gerais, 15 dias em São Paulo. Aí fui muitas vezes para Minas. E como eu ficava 2 semanas lá, eu tinha o domingo livre. Eu trabalhava de segunda a sábado. E nesse domingo livre, eu comecei a visitar as cidades históricas de Minas Gerais. Então eu tive em Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, que foi o nome que deu origem a esse carro, Tiradentes, Congonhas, um monte de cidades históricas. Tudo isso de domingo. Os domingos que eu ficava lá à toa, eu viajava para conhecer essas cidades. Bom, isso foi em Minas Gerais. Aí uma outra viagem muito legal também que eu fiz com ele foi para o Pantanal, o Pantanal Sul, Mato Grosso do Sul. Eu sempre quis muito conhecer o Pantanal, mas a família na época tinha medo comigo. Ali tem macaco, onça, índio, não sei o quê, aquelas ideias erradas que a gente provou. Não que não tenha isso, mas não que também isso seja um risco. Aí eu fui com um tio meu. Isso foi em 2005, ou seja, está fazendo 20 anos isso que eu fui para o Pantanal. Aliás, fiquem de olho aí em Pantanal, logo vai ter novidades sobre o Pantanal. É spoiler, hein? Fazendo spoiler. Fica de olho aí que vai ter novidade aí que a gente vai contar logo para vocês a respeito do Pantanal. Mas essa foi a primeira vez que eu fui no Pantanal, há 20 anos atrás, com o Del Rey. E eu já queria ir para o Chile. Eu já tinha ideia de ir para o Chile com esse carro quando eu fui para o Pantanal. Fui até conversando sobre isso com meu tio, um tio que eu devo muito a ele, não o mesmo que vendeu esse Del Rey, um outro. E eu devo muito a ele as primeiras viagens que eu fiz de carro, porque quando eu era garoto ele me levava... Isso aí é outro vídeo, hein? Esse é outro vídeo. Hein? Então não, deixa para depois. Surgir outro vídeo. Tem história para depois. Mas muito bem. Aí quando eu voltei nessa viagem do Pantanal, eu fui até Corumbá, que é a fronteira com a Bolívia. Tem foto do Del Rey lá na fronteira da Bolívia. E aí quando eu cheguei em casa, a minha mulher falou assim, o Rafa tinha... Que idade que você tinha? Foi 9 anos. Por volta 2005. Você tinha 11. Foi 2005, mas foi eu tinha 11. E agora não foi 2005, não, foi 2004. Foi 2004. 10 anos. 2005 a gente foi uma outra vez. Acho que você estava para fazer 10 anos, acho que foi antes. Foi no início de 2004. Você não tinha ainda 10 anos completos. A minha mulher falou assim, o Rafa ficou meio chateado. Eu falei, por quê? Ele queria ir junto. Eu falei, mas nem passava pela ideia. Não era época de férias escolares ainda. Eu falei, por isso não. Vamos bolar uma viagem com ele, junto com ele. E a gente vai fazer e vai ser logo. Aí em julho de 2004... Nem me convidou para fazer essa viagem. Eu não sabia que ele estava fazendo. Nem me convidou. Honestamente, foi uma coisa meio inocente. Mas não reclama não, porque nesse mesmo ano, em julho, a gente foi para Canoas. Isso que é pai, hein? Foi a primeira viagem que nós fizemos só nós dois, né? Primeira viagem. Mas também pode rolar um próximo vídeo aí falando mais das viagens. Tanto que ele começou a fazer, quanto as minhas viagens quando eu comecei a fazer. Mas foi para Canoas, Del Rey aí esteve fala aí, em Canoas. Canoas, Rio Grande do Sul. Sim. Foi a primeira viagem que nós fizemos nós dois sozinhos. Eu acho que você não tinha ainda 10 anos, você tinha 9. Eu acho que isso aí rolou em 2003 para 2004, hein? Precisa ver lá
os registros exatamente. Eu tinha na cabeça que você tinha 9 anos. Bom, 9 e 10, vai. E o que nós vamos fazer lá em Canoas? A gente foi visitar a Ubra. Aí vocês podem perguntar, né? Tem muita gente que pode perguntar, pô, vocês foram visitar uma faculdade? A Ubra é uma universidade gigante que tem lá em Canoas. Sim. Na verdade, dentro da Ubra, do terreno ali da Ubra, do campus da Ubra, tinha um museu. Museu da Tecnologia, se chamava. Museu lá da Ubra. E o que tinha no Museu de Tecnologia? Muitos carros antigos. Bota muito então, nisso, hein? Olha, eram uns 3, 4 andares de carro antigo, né? Era realmente um museu diferente. Fantástico. O pessoal fala desse de Campos do Jordão aí, como é que ele chama? Cardê. Do Cardê. Mas o Museu da Tecnologia não ficava atrás, hein? Bom, nós não conhecemos o Cardê, só vimos vídeos. Mas vamos conhecer, fica de olho aí que a gente vai mostrar para vocês também. Né? Mas, imagina, né? Se Canoas, que era longe, a gente foi, imagina esse de Campos do Jordão, que fica a 200 quilômetros de casa. Verdade. Mas aí tem uma foto do Del Rey e o museu tá lá no fundo. A foto não tá muito nítida. Tem matéria na internet sobre essa viagem que nós fizemos. Então aí tem um site, eu não lembro qual é agora. Tinha o Auto Classic, que era um site super bacana de carros antigos, que tinha uma matéria, infelizmente não existe mais. Sim. Mas tem algum outro site, lembra, que era de um jornalista que a gente conhecia, me fugiu agora qual era o site dele. Mas isso foi Canoas. Depois de Canoas, teve o Uruguai. É verdade. Depois de Canoas, a gente já voltou de Canoas. Já falando. Você fala, pô, mas você acabou de falar que você queria ir pro Chile. Aí é que tá. Por que a gente não foi pro Chile direto? Qual foi o motivo da gente ir pro Chile direto? Ganhar experiência ou também, não só ganhar experiência, mas precisava fazer o motor do carro. Esse carro era álcool. Não, mas tudo bem, mas no Chile também ele tinha que ser a gasolina. Tá? Mas eu acho que o fator... O Uruguai. O Uruguai também precisava. Na verdade, assim, o Uruguai dá para fazer meio que na loucura a álcool, mas é uma coisa meio loucura. Loucura não é nossa parada. Dá para fazer? Dá para fazer. Você ia até Punta e voltar, dá o quê? Dá uns 450? Não, ir de volta é uns 500 e alguma coisa. 500 quilômetros. Daria para você ir e voltar. Né? Aí leva lá um tamborão e tal. Era uma coisa que a gente não tinha essa intenção. Mas o Uruguai também veio exatamente com essa intenção de falar, vamos ganhar experiência, a gente nunca viajou para fora, né, de outro país com carro. Antes de ir para o Chile, vamos aprender, vamos para um país mais próximo. Sim. Aí que veio a ideia de ir para o Uruguai, que nasceu nessa volta da Ubra aí, que foi aí 2005, 2006, alguma coisa assim. 2004, 2005. E aí eu falei para esse cara aqui, né? Eu falei, só que tem que fazer o motor do Del Rey, tem que transformar ele para gasolina, né? E aí que ideia que você deu? Eu pensava em comprar um motor a gasolina. Que ideia que você deu? Vamos fazer. Eu falei, vamos fazer. Transformar. Só que ele garoto, né? Eu falei que às vezes bota pilha no pai e depois larga o pai na mão depois que desmontou todo o motor, né? Vamos fazer a gente. Ele tava pilhado lá para fazer o motor. Aí eu me lembro que eu falei para ele, tudo bem, vamos fazer. Só que se você desmontar o carro, desmontar o motor e depois deixar tudo desmontado, deixar o sozinho, você tá ferrado, hein? Você não viaja mais. E aí? Botou para trabalhar já. Botou para trabalhar uma pinóia, quem me botou foi você. Pois é. Porque eu chegava à noite do trabalho, sábado, domingo, ele já estava pronto para fazer. Aí eu falei, bom, agora eu que não posso amarelar, né? Falei pra ele, não amarelar não pode ser eu. E a gente levou... levou bastante 3 tempo. 4 meses pra montar o motor. Foi. Aí montamos o motor dele a gasolina. Olha, bonitinho, né? Trocou pistão. Que é esse motor que tá aqui, ó. Foi feito esse tempo aí atrás, aí, quase 20 anos. 20 anos não, né? Porque a gente voltou com ele a álcool, a gente tomou essa decisão, mas aí levou mais algum tempo até começar a fazer e tal, né? Mas tem aí, sei lá,
17, 18 anos que nós 18 fizemos. tem, sim. Quase 20 anos. E aí o motor ficou pronto, fizemos muitas viagens com ele a gasolina, trabalhei com ele na rua a gasolina. A hora que a gente estava certo que ele não ia dar problema, né? Ou pelo menos, nunca é 100%, mas pelo menos 90% a gente estava certo que o carro estava ótimo. A gente foi para o Uruguai. Isso foi... Você já tinha aí 14 anos de idade. Eu tinha uns 14 anos quando a gente foi para o Uruguai. 2008. 2008, foi isso mesmo. E aí, foi legal a viagem? Ah, Uruguai, o que nós fizemos no Uruguai? Punta del Este, Montevidéu. E deu chão também nessa viagem, hein? Verdade. Deu chão. Depois do Uruguai... Entramos pelo Chuí. Isso, depois do Uruguai veio logo... Aí já no ano seguinte, Cordilheira dos Andes. Na Argentina. A gente foi para Mendoza, atravessamos toda a Argentina até Mendoza, chegamos à fronteira com o Chile e nessa viagem nós chamamos essa viagem de Aos Pés da Cordilheira, que é o codinome de Mendoza, né? Se colocar os pés da cordilheira aparece Mendoza, que ela fica exatamente aos pés da cordilheira. Só que a gente não ficou só nos pés da cordilheira, a gente foi até o topo da cordilheira, né? Foi. A gente chegamos lá, conversando com o pessoal do hotel, o pessoal de Mendoza, não, vai, que é bom, que é bonito pra caramba, e a gente acabou subindo na cordilheira. Agora, um grande diferencial dessa viagem é que ela foi feita no inverno, a gente foi em julho. Friozão. E aí nós chegamos a pegar aí menos 18, menos 20 graus Celsius no topo da cordilheira. Pensa no frio, cara. Né? Gelo, nós enfiamos esse carro no gelo. No gelo. Nós estivemos no Parque Provincial Aconcagua, que ele é conhecido como o Gigante das Américas, né? Que é o maior pico das Américas. Ele só perde para aquelas montanhas lá do Himalaia. Ele tem mais de 7 mil metros de altitude. Sim. E a gente chegou no parque onde fica exatamente, dá para ver o Aconcagua de onde a gente esteve. Tem foto do Del Rey com a Aconcagua no fundo, assim, ó. Branquinho, no meio da neve. Uma viagem muito legal também. Para quem sai de um país tropical como o nosso, ver neve é muito bacana, né? Depois disso veio... Bom, depois disso aconteceram várias viagens regionais, mas o grande propósito nosso, a gente sentiu segurança para finalmente ir para o Chile. Aí nós fizemos exatamente o mesmo roteiro até Mendoza. Para isso a gente já tinha uma segurança muito grande. A gente já tinha ido até lá no ano anterior, né? Foi no ano anterior? Não, acho que foi 2 anos depois. Foi pouco tempo. A gente teve... Foi em dezembro de 2012. Nós passamos a virada do ano em Mendoza. Nós vimos 2013 começar em Mendoza. E atravessamos a fronteira, a Cordilheira dos Andes. Completamos a travessia no primeiro dia de 2013. E aí fui só eu e ele. Até Santiago. E lá em Santiago, o que a gente encontrou lá em Santiago? As duas, minha mãe e minha irmã. Que foram de avião. Fizeram de avião. Baita viagem. Fizeram de avião até lá. Aí elas embarcaram no Del Rey, em Santiago, e nós descemos até a Patagônia chilena. Ali nós chegamos até uma cidade chamada Puerto Montt. Puerto Montt, que já faz parte da Patagônia. Isso... e antes de chegar até Puerto Montt, a gente foi até... como é que chama? O litoral lá do Chile, né? Vina del Mar e Valparaíso e Vina del Mar. E ali nós colocamos literalmente o carro do lado do Pacífico. Verdade. Né? Essa viagem nós chamamos de Entre Dois Oceanos. Por quê? Né? Porque nós partimos da Ilhabela, onde inclusive está registrado o Del Rey. O Del Rey até hoje, se você olhar lá, está com a placa de Ilhabela. Nós saímos de Ilhabela
que fica no Atlântico, claro, né? Atravessamos a América do Sul inteirinha, de oeste a leste, e colocamos ele na beira do Pacífico. Então isso fez com que o Del Rey atravessasse aí de costa a costa da América do Sul. E aí voltamos para Santiago, e aí sim, tudo isso com a Lourdes e a Bárbara aqui no carro, 4. Foi por isso que o Del Rey teve que ganhar aquele baú, que hoje ficou famoso na Belina, né? Mas ele foi feito para o Del Rey, para abrir espaço para as malas de todo mundo. Sim. Aí sim nós descemos os 4 para a Patagônia. Aí nós descemos mais uns 1.200 quilômetros aproximadamente. E nessa viagem também é interessante falar que a gente foi numa cidade, o Chile tem muito vulcão. Ah, é verdade. E a gente foi com o Del Rey pertinho ali do Pucón. Né? Pucón não, Vila Rica, né? Que é o Pucón é a cidade. E lá dá para você ver o Vila Rica. O vulcão. Né? Então, muito legal isso, né? Ir com um carro desse que, na verdade, que no Brasil mesmo a gente não tem, né? E chegar pertinho ali foi uma experiência também legal que a gente fez. Uma cidade muito bonita, muito agradável, e ainda com aquela beleza que de uma certa forma dá medo, mas uma beleza do vulcão, esse Vila Rica aí. O Osorno nós também, vimos também. Próximo. O Osorno é um outro vulcão. E aí a partir dali a gente ainda foi visitar, como é que se chama aquela cidade que tem palafitas lá, aquela ilha de Chiloé. Chiloé. Ilha de Chiloé. Estivemos em Chiloé também, que é uma ilha do Pacífico, lá no Chile. Uma ilha foi, na verdade, essa viagem, que na verdade é uma expedição, né? Ela foi o mais ao sul que a gente tinha ido, né? Antes da viagem agora que a gente fez com a Belina. Ela se aproximou da quilometragem que a gente fez com a Belina agora. Foi, né? Com a Belina nós fizemos 11.700 quilômetros. Quase 12 mil. Essa viagem, eu lembro até hoje, ela deu 9.945 quilômetros. Ou seja, faltou aí pouquinho para dar 10 mil quilômetros. Que a gente não fez questão de rodar só um pouquinho, mas para dar 10 mil. Mas deu uma quantidade maior de dias. Deu 26 dias. 26 dias. Ushuaia nós fizemos 25, um dia menos. Um dia menos. Só que a gente dormiu em hotel, né? Sim. Aqui fica um pouco mais difícil para a gente conseguir fazer aqui a cama dentro do Del Rey, né? Teria que fazer aquela barraca de terra. Com exceção de um dia que a gente dormiu no carro. Ah, verdade. Dentro do carro, na cordilheira. Mas isso pode se tornar outro vídeo. Não vou ficar falando muitos outros causos, mas falar das viagens que a gente fez com o Del Rey. Essa dormida no Del Rey dá uma história bacana. Ela dá uma história única, praticamente. Verdade. Então essa do Chile, que eu acredito que foi a última uma expedição grande que a gente fez com esse carro aqui, com o Del Rey. Ah, é legal também. E foi a última vez que o Del Rey esteve no sul. Foi exatamente essa viagem. Foi, né? Então tá fazendo 12 anos que o Del Rey não vem para o sul. Foi essa do Chile que nós fizemos com ele. Ele tá vindo agora. Verdade. E eu vim muitas outras vezes. Você fala, pô, você me falou que você veio um monte de vezes trabalhar. Sim, eu vim com outro carro, vim de avião muitas vezes. E agora a gente começou a vir de carro e agora, ocasionalmente, a gente veio com ele novamente. 12 anos depois ele está cruzando as estradas do sul. Novamente. E 100% não deu problema algum, pessoal. Pera aí que nós não chegamos ainda, hein? Verdade. Deixa para falar quando chegar lá. Já estamos chegando aqui próximo a Curitiba. O trânsito tá bom, tá vazio. Não pegamos chuva, então até agora não pegamos chuva. Vocês estão vendo esse risquinho aqui, ó? Isso aqui também tem uma outra história aí para contar sobre esse risquinho aí e um amassado aqui nessa coluna A. Mas isso pode vir aí nos próximos vídeos. Quem imagina, pessoal, que não conhece esse carro aqui ao vivo ainda, às vezes pode dar a impressão que ele tá lindo, maravilhoso, o carro de pedestal. Tá bonito sim, dessa parte tá bonito. Mas ele tem cicatrizes, tá?
Verdade. Ele tem cicatriz. Mas faz parte. Ele tem umas marquinhas aí. Faz parte. E não é que a gente não faz questão de apagar, é que acontece mesmo. Talvez um dia troca o para-brisa, talvez um dia a gente pinte ele outra vez. A gente não é assim, não vou pintar para marcar, não. Mas enquanto não pintar, tá aí, vai ficar aí, mas não atrapalha em nada, né? Sim. Olha, risco não quer dizer trinco, tá? Se tivesse trincado, assim, a gente ia trocar. Não. Mas isso aqui, fez uma marquinha. Pulindo, não eu tem acredito que perigo. vai sair também. Bom, essa foi um resumão do resumão das viagens que a gente fez com esse carro. Óbvio que teve outras viagens que a gente acaba até esquecendo aqui. Então ida lá para o Nordeste, ida para outros lugares que a gente acaba até esquecendo aqui e ficaria muito longo. Esse vídeo já está com meia hora, já 30 minutos aí de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só um minuto. Para quem gosta de números aí, ó, tá? Então lembra que eu comprei esse carro com 95 mil quilômetros rodados há 30 anos atrás e hoje ele está com 526.230, exatamente nesse momento. Então façam as continhas aí. Deu quanto asfalto e terra não passou. Verdade. E gelo também, agora vocês estão sabendo, né? Não passou por baixo das rodas desse carro. Verdade. Que são as mesmas, a gente nunca trocou roda dele. E vai rodar muito mais, tanto com ele quanto com a Belina e outros carros aí que a gente também vai ter, com certeza. Tá? Agora na companhia de vocês. Sim. Né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele curtir aqui embaixo, compartilha, vê algum colega que gosta desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam também de comentar, falar, legal, faz mais, gosto desse tipo de vídeo. Não, isso aí é chato. Vocês ficam só falando, não sei o quê. Você não achou legal, pode falar também, não tem problema. A gente muda o foco aqui. Faz parte. Mas não se tiver só um falando isso, né? Se tiver um monte falando isso, a gente para. Mas olhando também a estrada, fala, posição, ficou legal, tudo. Manda aí pra gente e... a gente podia colocar até um nome nesse tema. Tive uma ideia agora, o que você acha? Vamos chamar de Papo de Estrada. Pode ser. Então, já que a gente falou, Papo de Estrada, vai começar alguma coisa, contando alguma história bacana pra vocês aí, envolvendo viagens, automóveis e por aí afora. Verdade. Tá bom? Então aí, pessoal, até o próximo vídeo. E o menininho ali tava botando todas as coisas pra fora. Botando os bofs pra fora. Acabamos de ver o moleque botando os bofs pra fora. 10 horas da manhã, deve ter comido alguma coisa aí na hora. Papo de Estrada, né? Tá vendo? Vai marcar o nome da série. Verdade. Às vezes acontece. Tá certo? Então fiquem de olho aí nos próximos episódios aí do Papo na Estrada.